Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar seguimento ao nosso estudo sobre o direito das sucessões e vamos falar agora a respeito da sucessão legítima. Então, depois de superada toda aquela fase inicial, que são as disposições gerais, no qual então nós encontramos no Código Civil aquelas regras que são aplicadas tanto à sucessão legítima quanto à sucessão testamentária, vamos agora nessa aula falar um pouco a respeito da sucessão legítima. Lembrando, pessoal, que esse assunto ele é muito extenso, ele é um assunto que traz diversos detalhes, diversas minúcias, e aqui na nossa aula, para que nós não tenhamos uma aula muito extensa, eu vou tratar dos aspectos gerais. Lembrando sempre que as minúcias desse tema, vocês vão encontrar lá no livro didático, assim como também junto ao Código Civil, dentro daquele rol de dispositivos que cuida da sucessão legítima, tá certo? Então, vamos começar tratando a respeito delas nos seus aspectos gerais, de modo a facilitar a compreensão de todos com relação a esse tema, que é bastante importante e que também é bastante interessante. Então, pessoal, quando nós falamos de sucessão legítima, nós estamos falando daquele modo de suceder causa mortis, ou seja, em decorrência do autor da herança, que obedecem às regras previstas na lei, obedecem às regras previstas no Código Civil. Por conta disso, na sucessão legítima, não há a menor possibilidade do autor da herança interferir nessas regras, de modo então a sujeitá-las à sua vontade. Falando de uma outra forma, o autor da herança, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, caso ele venha a falecer sem deixar testamento, ou no caso da ocorrência de invalidade ou de caducidade desses testamentos, ou então, quando o testamento não contempla alguns dos bens que compõem o acervo patrimonial do falecido, são nessas situações em que ocorre a sucessão legítima. A sucessão legítima, então, ela é vista a partir da ótica da lei. É a lei que defere a herança às pessoas designadas como herdeiras do autor da herança. E quem são essas pessoas? Geralmente são as pessoas da família, segundo o grau de parentesco com o falecido. E, na falta dessas pessoas, em última análise, como nós já conversamos, a herança ela é declarada jacente e vacante, e 5 anos após aberta a sucessão, então, o patrimônio é revertido ao poder público. Tá certo? Então, pessoal, quando ocorre a sucessão legítima, os rigores da lei devem ser obedecidos e nenhuma interferência da vontade do testador, ou melhor, do autor da herança, pode interferir nas suas disposições, tá certo? Conforme nós vimos agora e percebemos das hipóteses de cabimento da sucessão legítima, a sucessão legítima ela obedece a uma ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária é essa, que está previsto lá no Código Civil, que está previsto lá no Código Civil e que diz respeito às pessoas da família, ou seja, aquelas pessoas que têm um determinado grau de parentesco com o autor da herança. São essas pessoas, então, que formam o rol de pessoas legitimadas a suceder, ou seja, que fazem parte da ordem de vocação hereditária, tá certo? Só que para que essas pessoas que integram a ordem de vocação hereditária, elas possam, de fato, receber a herança, ou seja, estarem aptas, serem vocacionadas a receber a herança, elas devem comportar alguns requisitos. Primeiro deles, essas pessoas devem sobreviver ou, ao menos, serem concebidas ao tempo da abertura da sucessão. Ou seja, os herdeiros devem sobreviver ao autor da herança, porque é no exato momento da abertura da morte que ocorre a abertura da sucessão. E estão legitimados a suceder as pessoas vivas ou, ao menos, as já concebidas.
Então, aqui, novamente, o legislador resguarda a expectativa de direitos do nascituro. Fora isso, elas precisam estar aptas para suceder, ou seja, terem legitimidade para isso e aceitarem receber herança. Daí, então, a importância daquele instituto que vimos na nossa aula anterior, que é o Instituto da Aceitação da Herança, tá certo? Bom, se nós pegarmos a ordem de vocação hereditária, que ela está prevista lá no artigo 1829 do Código Civil, nós vamos verificar que existe ali uma hierarquia entre ordens e classes de herdeiros que estão aptos a suceder, tá certo? Essa ordem hierárquica entre as pessoas que estão aptas a suceder, elas obedecem, então, a uma classe sucessível. O que isso significa? Que somente é chamado a receber a herança quando não haja qualquer integrante das classes anteriores. O que isso significa? Se é chamado a suceder os filhos do falecido, os seus netos, regra geral, só vão receber a herança caso não exista mais nenhum integrante dentro da classe dos filhos. Tá certo? Comporta-se exceções que vamos verificar daqui a pouco. Os bisnetos do autor da herança só serão chamados a sucedê-lo, salvo exceções, se não existirem mais nenhum representante, nenhum herdeiro na classe dos filhos e da classe dos netos, e assim por diante. Isso significa que uma classe sucessível somente é chamada a receber herança quando não haja qualquer integrante das classes anteriores, tá certo? E dentro das classes de parentes, o parente mais próximo em grau de parentesco em relação ao autor da herança exclui o mais remoto, salvo nos casos do direito de representação, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, tá certo? Então, em linhas gerais, a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829, ela obedece esta sistemática, ok? Então, daí, pessoal, novamente eu reforço a importância de nós, então, conhecermos o grau de parentesco. Sabemos contar o grau de parentesco, linha reta, ascendente, linha reta, descendente e a linha colateral. Tanto o parentesco por consanguinidade, como o parentesco por afinidade e o parentesco civil, que é aquele que nasce a partir da adoção e, segundo alguns autores, também por conta das reproduções assistidas na modalidade heteróloga, ou seja, quando não há identidade genética com o autor da herança, tá certo? Então, pessoal, se nós verificarmos lá o artigo 1829 do Código Civil, nós vamos verificar que a primeira classe de parente sucessível é a classe dos filhos, tá certo? Dentro da linha descendente, tá certo? Então, vamos tratar nessas condições agora da sucessão dos descendentes do falecido. A primeira classe é a que é chamada a receber herança, são os filhos do falecido. Na inexistência de representantes, quer porque eles renunciaram à herança, quer porque eles são pré-mortos ao autor da herança, ou seja, faleceram antes do autor da herança. Quando o autor da herança faleceu, esses filhos já eram falecidos, são chamados a suceder os netos de maneira direta, tá certo? E assim sucessivamente, até o infinito, que como nós vimos, o parentesco na linha reta descendente vai até o infinito, ele nunca termina. Nesse sentido, então, pessoal, nós temos que os descendentes, eles podem suceder tanto por direito próprio, ou seja, a partilha é feita por cabeça, como eles podem suceder por direito de representação. E nesse caso, a partilha ocorre por estirpe. O que isso significa? Na eventualidade do autor da herança ter falecido e ter deixado um filho pré-morto e um outro filho vivo, sendo que esse filho pré-morto tinha filhos, os filhos desse pré-morto
que são netos do autor da herança, vão receber representando o seu genitor falecido. Nesse caso, então, os netos do autor da herança recebem por direito de representação. Isso é, eles entram na sucessão representando o pai que já era pré-morto na sucessão do avô. Contudo, como o autor da herança, além de filho pré-morto, ele deixou também um filho vivo, quando do seu falecimento, esse filho vivo, independentemente dele ter ou não ter filhos, ele vai receber a herança do seu pai por direito próprio. Ou seja, a partilha é feita por cabeça. Tá certo? E assim sucessivamente. Nesse caso, então, os filhos vão suceder sempre por cabeça. E os outros descendentes do falecido, eles tanto podem receber por direito por cabeça, por direito próprio, ou por estirpe, direito de representação, conforme se acharem ou não no mesmo grau de parentesco. Tá certo? Que foi esse exemplo que eu dei agora há pouco para vocês. Tá certo? Então, quando nós falamos de descendentes ou de sucessão dos descendentes do falecido, nós estamos falando de sucessão cujos bens serão entregues aos netos, aos filhos em primeiro lugar, aos netos, aos bisnetos e assim por diante até o infinito. Sendo que os filhos vão sempre receber por direito próprio ou por cabeça, partilha sendo feita por cabeça, e os netos podem tanto receber por direito próprio ou por direito de representação. Quando que os netos recebem por direito próprio a herança do avô? Quando não existirem mais nenhum representante na classe dos filhos do autor da herança. Ou porque são pré-mortos, ou porque renunciaram. Nesse caso, então, os netos recebem por direito próprio. Tá certo? Havendo um filho vivo, os netos recebem por direito de representação daquele pai que teria direito de receber a herança caso ele fosse vivo ao momento da abertura da sucessão do avô. Tá certo? Em linhas gerais, pessoal, é isso que nós temos a dizer com relação à sucessão dos descendentes. Agora, a segunda categoria de parentes que recebe a herança, ou seja, que está na ordem de vocação hereditária, são os ascendentes, ou seja, os pais, os avós, os bisavós, até o infinito, do autor da herança, do falecido. Então vejam, primeira regra, os ascendentes só são vocacionados a receber a herança caso o falecido não tenha deixado nenhum representante na classe dos descendentes, quer porque eram pré-mortos, quer porque renunciaram à herança, tá certo? Nesse caso, então, são chamados a suceder os ascendentes. Primeiro grau de parentesco ascendente que é chamado a receber os pais do autor da herança, tá certo? Nesse caso, os pais herdam por direito próprio. Mas vejam, pessoal, nesse caso, o autor da herança, ou como todos nós, toda pessoa humana, ela nasce a partir da linha materna e da linha paterna. Ela nasce em decorrência de um pai ou de uma mãe, ou então, modernamente, de dois pais ou de duas mães. Nesse sentido, quando nós falamos da linha ascendente, nós dividimos a linha ascendente em duas sublinhas, que são as linhas avoengas materna-paterna, ou as duas linhas avoengas maternas, ou das duas linhas avoengas paternas. Nesse sentido, então, pessoal, a linha é que vai herdar. Então, na hipótese morrendo o autor da herança, deixando apenas ascendentes, os ascendentes é a linha ascendente paterna que vai e materna que vão receber a herança. Se porventura
o autor da herança falecer, só que antes dele, o pai dele já havia recebido, apenas a sua mãe vai receber 100% do valor do patrimônio do acervo hereditário deixado pelo autor da herança. Caso ele tivesse ainda pai e mãe, então o pai receberia 50% e a mãe receberia 50%. Então nós temos aí a sucessão sendo transmitida por linhas, tá certo? É essa configuração, em linhas gerais, da sucessão do ascendente. Nesse caso, então, os pais do autor da herança herdam por direito próprio. Na eventualidade de haverem ainda bisavós, os bisavós não herdam por direito de representação. Não existe direito de representação na linha ascendente, apenas na linha descendente. Isso por quê? Porque entende-se que os bisavós estão mais distantes do autor da herança do que os netos estariam. Tá certo? Nesse sentido, então, repetindo, a sucessão na linha ascendente, ela ocorre por linha. A linha materno-paterno, a linha avoenga, a linha bisavoenga e assim por diante. Tá certo? Agora, pessoal, nós chegamos num ponto muito complexo da sucessão, que é a sucessão do cônjuge sobrevivo. E é aqui que muitas vezes implica em muitas partilhas sendo realizadas de forma incorreta. Por quê, pessoal? Porque o cônjuge, ele aparece lá no artigo 1829 como sendo a terceira pessoa a receber a herança do falecido. Ok? Só que, de acordo com o regime de bens do casamento, aí nós voltamos lá para o direito de família, esse cônjuge, ele tanto pode ser herdeiro, como ele pode ser meeiro. E nós vimos que meação e herança são dois institutos diferentes, não se misturam. Se o cônjuge ele é meeiro, ele não pode ser herdeiro. Se o cônjuge é herdeiro, ele não é meeiro. O que isso significa, pessoal? Primeiro, que o cônjuge sobrevivente, ele só recebe a herança do falecido no caso de que o autor da herança, o falecido, o cônjuge falecido, não tenha deixado nenhum descendente e nenhum ascendente. Todos pré-mortos ou que renunciaram à herança. Ok? Nessas condições, então, o cônjuge sobrevivente, ele será herdeiro, mas também, de acordo com o seu regime de casamento, ele pode ser meeiro, se, por exemplo, ele for casado sob o regime da comunhão parcial de bens. No entanto, se o cônjuge falecido, ele deixou bens reservados, patrimônio reservado, aí o cônjuge sobrevivente pode concorrer com descendentes e ascendentes à sucessão, mas apenas com relação aos bens reservados. Com relação ao patrimônio comum, 50% já lhe pertence de acordo com o regime de casamento. E os outros 50% que pertenciam ao cônjuge falecido será transmitido aos seus descendentes, na ausência de descendentes, aos seus ascendentes, na ausência de ascendentes, ele será revertido na sua integralidade ao cônjuge sobrevivente. Tá certo? Só que para que o cônjuge sobrevivente ele possa ser incluído na sucessão do cônjuge falecido, em primeiro lugar, ele não pode estar separado legalmente ou separado de fato do falecido há mais de 2 anos. No caso de divórcios não homologados, continua ainda existindo a qualidade de sucessor do cônjuge sobrevivente, porque a não homologação do divórcio implica dizer que ainda não havia findado o vínculo matrimonial entre eles. Ainda que, hoje em dia, existe, como vocês podem encontrar lá no livro didático de vocês, uma teoria que é a respeito da sucessão pós-mortem, ou seja, ou do divórcio pós-mortem,
os dois institutos, ou seja, se mesmo não transitando em julgado, ainda, ou não homologado o divórcio, mas era notório que era desejo do falecido separar-se, divorciar-se, então ele é considerado para fins sucessórios como estando divorciado e, consequentemente, ele é excluído da qualidade de sucessor, ok? Independente disso, pessoal, em certas circunstâncias, o cônjuge sobrevivente, então, ele pode concorrer com os descendentes do falecido na sua herança, na sua sucessão. E como eu falei para vocês, isso vai depender do regime de bens do casamento. Isso significa que quando o falecido ele era casado sob o regime de comunhão universal de bens, sob o regime da comunhão parcial de bens, onde não existia bens reservados, o cônjuge sobrevivente tem direito apenas à sua meação. Tá certo? Quando ele era casado sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo deixado bens reservados, o cônjuge sobrevivente, ele será meeiro dos bens comuns, mas ele poderá concorrer com os descendentes do falecido no que se refere aos bens reservados. E quanto aos bens reservados, ele é, então, considerado como sendo herdeiro. Quando ele for casado pelo regime de separação de bens, não existe patrimônio comum, logo não existe meação. Consequentemente, nessa hipótese, o cônjuge sobrevivente, ele será herdeiro. Tá certo? Pessoal, isso é muito importante, porque a redação do Código Civil, ela é um tanto confusa com relação a essas disposições. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado, ler com muita cautela esses dispositivos de lei do 1829, para que nós não corramos o risco de termos uma interpretação equivocada. Infelizmente, o legislador civil não foi feliz na maneira como ele redigiu, tá certo? E é justamente por isso que, como eu comentei há pouco com vocês, muitas partilhas, elas são feitas de forma equivocada, dando ou atribuindo ao cônjuge sobrevivente direitos dos quais ele não tem, consequentemente, desprestigiando a fração ideal dos herdeiros, dos descendentes do autor da herança. Tá certo? Só que em determinadas circunstâncias também, quando não existirem descendentes, o cônjuge sobrevivente, ele também poderá concorrer com os ascendentes. Ou melhor, ele sempre concorrerá com os ascendentes do autor da herança, independente do regime de bens do casamento, sendo sempre assegurada a sua meação. Tá certo? Nesse caso, então, o cônjuge sobrevivente, ele também será herdeiro ou meeiro com relação ao patrimônio comum e herdeiro com relação ao patrimônio reservado, com quem concorrerá com os ascendentes do falecido. Tá certo? Nesse caso, então, nós voltamos também a termos uma partilha por linhas, linha materna e linha paterna, ou as duas linhas maternas ou as duas linhas paternas, como nós temos hoje na sociedade a formação, então, das entidades familiares reconhecidas quando ambos são do mesmo gênero. Quando nós falamos, pessoal, da sucessão do companheiro, nós seguimos atualmente as mesmas regras previstas para a sucessão do cônjuge. Então, hoje em dia, nós não temos diferença nenhuma da sucessão do cônjuge sobrevivente com relação à sucessão do companheiro. Por quê? Porque o artigo 1790 do Código Civil, que era o artigo que trazia essas disposições da sucessão do companheiro, ele foi declarado inconstitucional. Razão pela qual, então, hoje, a sucessão do companheiro e a sucessão do cônjuge sobrevivente, elas seguem as mesmas diretrizes, ok? Então, nós podemos até dizer que
quando nós lemos na sucessão do cônjuge sobrevivente a palavra cônjuge, nós também, por interpretação conforme a Constituição, nós também podemos incluir ali a palavra companheiro para fins de interpretação. Tá certo? Bom, pessoal, na ausência de ascendentes, descendentes e cônjuge sobrevivente, são chamados a suceder os colaterais do autor da herança. Os colaterais do autor da herança, eles recebem o nome de herdeiros facultativos. Isso significa o quê? Que eles podem vir a ser excluídos da sucessão por vontade do autor da herança. Os ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro, que nós vimos agora, eles são chamados de herdeiros necessários. Sendo herdeiros necessários, eles jamais poderão vir a ser excluídos da sucessão, salvo os casos de indignidade e também os casos de deserdação, que vamos ver há pouco, que se trata do instituto exclusivo de direito testamentário, de sucessão testamentária. Fora essas hipóteses, os herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, não poderão, em hipótese alguma, serem excluídos da sucessão. Ao passo que os colaterais são chamados e considerados como sendo herdeiros facultativos. Nesse caso, então, eles poderão ser excluídos da sucessão pelo autor da herança. E como que isso ocorre? Por meio de testamento. Então, eles podem, por testamento, vir a ser excluídos da sucessão. Sendo excluídos da sucessão, o autor da herança poderá deixar aquele patrimônio para quem ele bem entender. Tá certo? Não tendo necessidade de resguardar o direito dos herdeiros necessários. Tá certo? Dentro dos colaterais, quem são os parentes sucessíveis? São os colaterais até o 4º grau. Ou seja, primos, sobrinhos netos e tios avós. Então, entram na sucessão do autor da herança, em primeiro lugar, seu parente em 2º grau, na linha colateral, que são os seus irmãos. Os irmãos, eles vão recolher a herança por direito próprio, na ausência de ascendentes, descendentes e cônjuge sobrevivente, ou os irmãos, tá certo? Poderão, então, aliás, estando assegurado o direito de representação aos filhos do irmão pré-morto. Ou seja, os sobrinhos do autor da herança, eles podem ser chamados a suceder no lugar do pai falecido, ou seja, no lugar do irmão do autor da herança falecido antes dele. Nesse caso, então, nós caímos na mesma regra da sucessão dos descendentes, tá certo? Se o autor da herança, ao falecer, não tinha deixado nenhum irmão, os sobrinhos são chamados a suceder. E os sobrinhos são chamados a suceder na condição de serem titulares de direito próprio. E a partilha se dará por cabeça. Se existirem irmãos pré-mortos, que deixou filhos, deixou descendentes, e irmãos vivos, os irmãos vivos recebem por direito próprio. E com relação ao irmão pré-morto, os seus filhos, os seus descendentes, ou seja, os sobrinhos do autor da herança, receberão representando o irmão do autor da herança pré-morto, falecido anteriormente a eles. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. Quando nós falamos de irmãos, nós temos os irmãos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou das mesmas mães ou dos mesmos pais. Mas também nós temos aqueles filhos que são advindos, tá certo? São com relação apenas de uma linha, ou seja, de um dos pais ou de uma das mães, que são os chamados irmãos unilaterais ou os chamados irmãos bilaterais. Nesse caso, também tem diferença quando nós estamos falando da sucessão dos irmãos, porque os irmãos bilaterais recebem a metade do que caberia aos irmãos bilaterais, se ambas as categorias de irmãos concorrerem. Ou seja,
os irmãos bilaterais recebem a metade do que couber a cada um dos irmãos bilaterais se concorrerem com irmãos bilaterais. Tá certo? Há também essa diferenciação. E da mesma forma, existe com relação à sucessão dos sobrinhos. Isso é, os filhos dos irmãos bilaterais, se concorrerem com filhos de irmãos unilaterais, cada um deles herdará a metade do que herdar cada um dos sobrinhos dos irmãos bilaterais. Tá certo? Então, nós temos que ficar atentos com relação a essa diferenciação com relação à sucessão dos sobrinhos. Por fim, são chamados a suceder, não existindo ascendentes, descendentes, irmãos, sobrinhos, são chamados a suceder os tios, os primos, os sobrinhos netos e os tios avós, que são então a última categoria de parentes sucessíveis. Os tios são os parentes de terceiro grau, e eles são chamados a suceder na falta de sobrinhos do autor da herança. E nesse caso, eles herdam por direito próprio. E não existe aqui direito de representação. Os filhos desse tio, eles não recebem, né, no caso desse tio ser pré-morto ao autor da herança. Não existindo nenhum representante na categoria dos tios, são chamados a suceder os primos, os sobrinhos netos e os tios avós, que estão todos dentro da categoria de colateral de quarto grau. Nesse caso, então, os mais próximos excluem os mais remotos, e todos eles vão herdar por direito próprio, não existindo direito de representação na linha colateral de quarto grau. Chegamos ao final da linha, fazendo um trocadilho. Nesse aspecto, então, não encontrando nenhum descendente em nenhuma dessas categorias, ascendentes, melhor, primeiro são os descendentes, depois os ascendentes, cônjuge sobrevivente, irmãos, sobrinhos, tios, primos, sobrinhos netos e tios avós, nós vamos, então, delegar, então, todo esse patrimônio ao poder público. Porque nós temos aí a declaração de vacância, melhor, primeiro de jacência, depois de vacância, e aí, então, nós vamos reverter todo esse patrimônio ao poder público. Tá certo? Vale lembrar que o poder público não é considerado como herdeiro do autor da herança, porque ele não entra na ordem de vocação hereditária. Ele só recebe na ausência desses parentes depois de declarada a vacância da herança, ok? Então, pessoal, como eu havia comentado há pouco a vocês, os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e o cônjuge sobrevivente, tá certo? Eles jamais poderão ser excluídos da sucessão, em hipótese alguma, e a eles é conferido o direito de receber metade do patrimônio deixado pelo falecido, que é a chamada parte legítima, tá certo? A parte legítima nada mais é do que a metade líquida do acervo do falecido. Essa parte legítima, essa metade do acervo do falecido, obrigatoriamente tem que ser destinado aos herdeiros necessários. E a outra metade? A outra metade, ela é chamada de parte disponível e é a parte a qual o autor da herança poderá deixar por testamento para qualquer pessoa. Então, quando nós falamos de acervo patrimonial, nós estamos falando de duas partes. Todo o acervo patrimonial, aquela unidade universal e indivisível, ela é formada por duas partes. Primeira, a parte legítima, que deve obrigatoriamente ser reservada aos herdeiros legítimos, não podendo deles ser excluído, salvo nos casos de desheredação e de declaração de indignidade. Os herdeiros legítimos têm uma expectativa de direitos sobre essa parte legítima. A segunda parte, que é a parte disponível, como o próprio nome já diz, ela pode ser relegada ou deixada por testamento pelo autor da herança, para quem ele bem entender, não sendo obrigatoriamente necessário
obedecer à ordem de vocação hereditária. Se o autor da herança não deixou testamento, 100% do seu patrimônio é parte legítima. Consequentemente, então, 100% do seu patrimônio ele será destinado aos herdeiros necessários, ok? Nessa configuração, então, pessoal, o autor da herança, por testamento, ele pode clausular a legítima. O que isso significa? Ele pode estabelecer na legítima cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. E por que ele faria isso? Por que ele clausuraria a parte legítima com condições de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, para preservar o direito dos herdeiros necessários, para preservar o patrimônio dos herdeiros necessários. Porque ao preservar o patrimônio dos herdeiros necessários, ele estará preservando a herança deles, estará garantindo que essas pessoas não ficarão excluídas da sucessão ou desse patrimônio, caso aconteça alguma situação em que os bens precisam ser penhorados por dívidas, caso eles se casem sob o regime de comunhão universal de bens, assim ele exclui da comunhão, ou seja, os bens da legítima, ou seja, a herança se torna incomunicável com o outro cônjuge, da mesma forma que ele impede também que a herança seja vendida a terceiros, preservando assim esses bens, esse patrimônio dentro da família do autor da herança. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima, então, videoaula, onde nós vamos conversar a respeito da sucessão testamentária. Ok? Espero vocês lá, pessoal. Tudo de bom!